E aí pessoal, estou gravando esse vídeo hoje aqui para o projeto espetacular do nosso professor Dr. Hector, de Constitucional 2. E hoje eu vou falar aqui a respeito desse camarada, como diz o nosso professor, não é mais famoso do que o Ronaldinho Gaúcho, não é mais famoso aí do que a Preta Gil, né? É o Hans Kelsen. Vamos falar hoje sobre a visão de Kelsen com respeito ao Estado e ao direito. Mas quando nós estamos estudando alguma coisa, não tem como a gente limitar a nossa visão. Nós precisamos ampliar a nossa visão. Para compreendermos a visão de Kelsen com relação ao Estado, precisamos identificar a visão de alguns outros autores com relação ao Estado. E alguns autores que não identificarei, os identificarei, alguns autores classificam o Estado como o governo. Eles dizem, o Estado é o governo. Outros dizem, o Estado é a nação. Outros dizem, o Estado é a sociedade. Aí entra a visão de Kelsen, que é uma visão pura e exclusivamente jurídica, e diz, calma aí, o Estado é um fenômeno jurídico, o Estado é uma pessoa jurídica. E aí, para você lembrar qual é a visão de Kelsen com respeito ao Estado, lembra lá do Ronaldinho Fenômeno, da Copa de 94, fazendo altos gols em prol da seleção brasileira, na época que a seleção era uma seleção de fato. Então, fenômeno. O Estado é um fenômeno jurídico. Quando a gente analisa o Estado na visão de Kelsen, surge aí, não é, no meio, uma certa visão sociológica, quando alguns dizem assim, o Estado é a vontade coletiva. O Estado é a vontade da maioria. E aí vem Kelsen e diz mais uma vez, e eu quero até eu quero até ousar dizer para você que, analisando o Estado na visão de Kelsen, e eu em parte concordo com Kelsen, eu ainda estou sendo construído aqui na minha vida acadêmica como estudante de direito, mas eu ouso dizer que Kelsen tem razão. O Estado não é democrático. O Estado, juridicamente falando, ele não é democrático. Ele não é a vontade da maioria. O Estado obedece única e exclusivamente à norma. O que está escrito, o que está positivado, ipsis literis. Ele obedece o que está escrito na norma. E é exatamente aqui que nós vemos uma simbiose entre o Estado e o direito, entre o direito e o Estado. E simbiose é um relacionamento onde ambos ganham alguma coisa. Então, o Estado depende do direito e o direito depende do Estado. Tá certo? O meu caro colega, voltando aqui, o que é o Estado? O Estado é uma comunidade jurídica nacional. O Estado é uma comunidade jurídica nacional. Aí vem Kelsen e se impõe como um positivista, talvez um dos mais proeminentes, e diz, não existe um direito absoluto. Não existe um direito absoluto. Não existe um direito universal. Kelsen diz, existe o direito brasileiro, que é diferente do direito espanhol. Existe o direito mexicano, o direito português. E aí, analisando essa visão enxuta de Kelsen, o direito brasileiro está ali, não é, limitado ao Estado brasileiro, e o Estado brasileiro limitado ao direito brasileiro. Existe o direito mexicano, que está ali limitado ao direito mexicano, e o Estado mexicano limitado ao direito mexicano. Então, quando nós analisamos isso, a visão de Hans Kelsen com respeito ao Estado, o Hans Kelsen está dizendo não existe direito absoluto. O Hans Kelsen está dizendo o Estado
um fenômeno jurídico, e aí o que de fato nos salta aos olhos quando estudamos Estado, quando estudamos direito. O que coaduna Estado com direito? Onde o Estado e o direito se encontram? Hans Kelsen vai dizer que o Estado e o direito eles se encontram no seu poder coercitivo. Tanto o Estado como o direito possuem um poder coercitivo. E aí vem a pergunta: o que é o poder do Estado? O que é o poder do Estado? E aí vem aquele pessoal ativista, né, que diz que as pessoas são vítimas do Estado opressor, e eu não discordo. Dizem que o poder do Estado é a cadeira elétrica. Dizem que o poder do Estado é a submetralhadora. Dizem que o poder do Estado é a prisão perpétua. Aí vem Hans Kelsen e fala que o poder do Estado é a eficácia. O poder do Estado é a eficácia de uma ordem coercitiva conhecida como direito. Ou seja, um poder, uma força coercitiva legítima. Legítima. O poder do Estado é a eficácia do poder coercitivo amparado pelo direito. Esse é o poder do Estado. Tá certo? Então, quando nós tratamos a respeito aqui do que é Estado na visão de Kelsen, é exatamente isso. Um conglomerado de poder entrelaçado com o direito. Isso é o Estado, esse é o direito na visão de Hans Kelsen. Nada de visão sociológica, nada de mistura antropológica, pura e exclusivamente jurídica. Eu espero ter te ajudado, eu espero ter contribuído para o seu crescimento intelectual com respeito a esse tema. Muito obrigado. Valeu, professor!